Bom, pessoal, olá. Eu sou o psicólogo Bruno. Eu gravo meus vídeos geralmente no Carona Psi, dentro do carro, mas algumas coisas estão acontecendo e eu estou recebendo várias mensagens sobre essas situações e eu acho que é preciso a gente falar um pouco sobre isso. Ah, Como a gente está num processo de quarentena, né? Eu não posso sair de carro, né? Eu estou gravando aqui de casa mesmo, só para a gente fazer uma reflexão sobre algumas coisas muito importantes. A gente está passando por um problema extremamente grave, né? Um problema que atinge a humanidade inteira, não só o Brasil. Nós temos aí, inclusive, um líder irresponsável que está colocando a vida de muita gente em risco nesse processo, né? E a gente precisa entender algumas questões muito sérias, né? Primeiro, o isolamento social é a única medida que realmente funciona para prevenir o contágio rápido pelo coronavírus. A gente tem várias pesquisas mostrando isso. A gente tem pesquisas e experiências de outros países mostrando que o isolamento vertical não funciona, né? Então, de isolar só idosos e doentes, a gente sabe que isso não funciona, principalmente num país como o Brasil, em que a realidade social de muita gente é extremamente baixa, né? E a gente tem aí várias pessoas morando em casas com 2 cômodos. Então, como é que você vai manter a distância dessas pessoas se for trabalhar? E aí a gente tem uma situação de muita gente em crise financeira, de muita gente agora com processos de adoecimento agravados por isso, né? Principalmente processos de adoecimento ah, relacionados a transtornos emocionais, psicológicos. E aí a gente tem, para variar, brasileiros picaretas querendo lucrar em cima dessa situação, né? Então é preciso que a gente entenda que manter essa situação de isolamento ela é necessária, sim, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade, infelizmente a gente tem uma grande parcela aí de pessoas que precisam trabalhar, que precisam estar fora de casa, né? E aí aumenta inclusive a preocupação dessas pessoas com os próprios familiares, né? Então a gente tem essa situação bem grave. E aí a gente precisa entender que não é o momento de pensar em lucro, em ganho, em benefício, né? Os conselhos de profissionais de saúde, quase todos têm nos seus códigos de ética que em momentos de crise o profissional não pode visar lucro, né, para atender essas demandas. A gente tem uma situação tão caótica que o pessoal está com mais medo de perder o emprego do que perder a própria vida, né? Para mostrar o quanto a gente está preso nessa situação de, de adoecimento, né, relacionado ao trabalho. O trabalho ele está tão impregnado na nossa cultura que o sujeito ele está mais preocupado em perder o emprego do que perder a própria vida, esquecendo que gente morta não trabalha, né? Então a gente não consegue nem conceber isso na nossa realidade. Isso é muito perigoso. E aí a gente tem agora os picaretas, né? Ou alguns coaches picaretas tentando lucrar em cima disso, né? Num momento de vulnerabilidade, num momento de dificuldade, o infeliz quer convencer o pessoal a gastar dinheiro com cursos dele sobre como sair da crise, né? E aí você está tirando da crise só ele, né, que está lucrando em cima disso. Não é o momento para a gente agir como se isso fosse uma situação fácil de ser controlada, porque ela não é fácil de ser controlada, né? Então a gente precisa entender isso. Então a gente tem pessoas adoecidas em casa, pessoas passando por extremas dificuldades emocionais e tudo, e a gente quer aí ainda lucrar em cima
dessas pessoas. Isso é absurdo, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que não é o momento para isso, né? Então, enquanto a gente tem as profissões sérias, todos pautados em ações éticas, né, de não tentar lucrar com uma situação de pandemia, não tentar tirar proveito financeiro nessas questões, a gente tem os picaretas aí querendo arrancar dinheiro de gente que está desesperado nesse momento, né? Então é um momento de adoecimento, é um momento em que muita gente está angustiada, muita gente está desenvolvendo sintomas de ansiedade e depressão. É um momento que a gente precisa apoiar os outros, estar presente à distância para o outro, né? E não é o momento da gente lucrar em cima. Não é o momento da gente vender qualquer coisa que seja em cima disso, né? E o sujeito que ele não tem dinheiro nem para comer direito, ele vai ter dinheiro para investir e lucrar e ter um negócio diferente, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, inclusive, né? De que não é fácil assim, né? Então, eu preciso ter o cuidado ao compartilhar essas questões, né? Eu estou vendo um monte de gente agora compartilhando que nessa quarentena você tem a obrigação de fazer um curso, de se capacitar, de ser melhor. Não, você não tem essa obrigação. Você não pode impor para pessoas que já estão angustiadas, sofrendo, mais uma responsabilidade. Eles já estão lutando pela própria vida, agora ainda tem que fazer um curso novo, aprender uma profissão nova. Não, não é a hora. Se você consegue fazer isso, ótimo, mas nem todo mundo consegue. E eu não posso forçar as pessoas a fazer esse tipo de coisa para não impor nele um sentimento de fracasso ainda por causa disso. Né? Ah, porque você não conseguiu fazer isso, você é um fracassado, porque outras pessoas conseguiram. Né? Então a gente tem que ter um discernimento, inclusive, aí sobre essa questão, porque aí a pessoa que não consegue fazer um curso, não consegue aprender alguma coisa agora, ela é uma fracassada, e não é assim que funciona, né? Então, não caia no discurso desses picaretas, tá? Não é a hora. Guarde o dinheiro que você tem para as coisas que você pode precisar. A gente tem uma projeção, infelizmente, de que a coisa pode piorar muito ainda no Brasil. Então não é hora de dar dinheiro para picareta. Use esse dinheiro com outras coisas, use esse dinheiro para alimentos e a subsistência da sua família, né? Depois que o Brasil voltar à normalidade, que a gente voltar à rotina, a gente pode aí pensar numa outra possibilidade de investimento e tudo. Não é a hora da gente se preocupar com isso. Primeiro a saúde mental, primeiro a sua saúde física, da sua família, depois a gente pensa em dinheiro, né? E a gente, é óbvio, eu não sou hipócrita de achar que ninguém sobrevive sem dinheiro, mas é justamente por saber que ninguém sobrevive sem dinheiro é que a gente não pode achar que é a hora de dar dinheiro para quem está querendo lucrar em cima da desgraça dos outros, tá certo? Então, eu fiz esse vídeo porque eu estava preocupado, eu não costumo gravar assim fora, né? Mas é uma situação que está deixando muita gente angustiada, eu inclusive, né? Então, acho que está na hora da gente falar um pouco disso, né? Não é o momento para essas coisas, né? Então, não é o momento para investir, não é o momento para tirar algo positivo de uma desgraça, né? Então, pare com essa obrigação de que toda situação tem que tirar algo positivo. Nem toda situação tem algo positivo. A gente está vivendo um momento de desgraça gigantesco, um monte de gente morrendo, um monte de gente sem poder ver a família, um monte de gente enterrando parentes sem nem poder se despedir. Não é o momento da gente tentar romantizar essa situação, né? É absurdo o comportamento de algumas pessoas relacionados a isso, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês aí. A gente continua juntos nessa quarentena. Fique em casa, se você puder, né? Óbvio. Cuide de quem você ama, proteja as pessoas próximas de você. E a qualquer momento, talvez eu volte sem ser no carro.